Qual é o futuro da Logical? O que você imagina? Eu sonho e planejo que a gente continue crescendo, que a gente continue evoluindo. Eu vejo o mercado de segurança da informação, cybersecurity, etc., ele crescendo ainda. Eu enxergo que a gente tem um greenfield, pelo menos de mais 10 anos aí de crescimento. Isso principalmente por conta da imaturidade do mercado latino-americano. Eu acho que o Brasil evoluiu muito. Se você pegar o Brasil de 5 anos atrás em cyber para agora, é outra coisa. É muito diferente. Você vê, inclusive, a estruturação. Hoje, a grande maioria das grandes empresas já tem uma área de cyber, já tem um CISO, já tem esse papel, já tem essa área estruturada. Sim. Algumas empresas médias ainda não têm, né? Mas a gente, há 5 anos atrás, tinham grandes empresas até os termos, né? Se você falasse 5 anos atrás, Cybersecurity Awareness? Sim, que é isso? Até exagerar, né? Mas talvez um pouquinho mais do que 5 anos. Cyber nem existia o termo, mas se existisse, ia ser tipo, antivírus, né? Exato. Trabalha com, né? Firewall, antivírus, era Exatamente. Isso. Né? Parava aí. E hoje eu acho que passa a ser um diferencial competitivo, tá? Hoje eu acho que, assim, teve uma INESEC que aconteceu mês passado e eu tive um painel lá muito interessante também com o Glauco da Cielo e o Thiago Cunha da DOC, onde a gente falava, o Gartner tem uma pesquisa que ele falou que 70% das grandes empresas até 2026 vai ter uma cadeira de cyber no board. E eu acho que essa é uma realidade. Hoje as empresas entendem que cybersecurity faz parte do negócio, porque tudo aquilo que você planejou, do equity da sua empresa, dos resultados financeiros, etc., se você tiver um cyber incidente, acabou seu planejamento. Então você tem um fator externo que pode acabar com o seu planejamento, além de manchar a sua empresa, a reputação, etc. Então trazer uma pessoa para o board, para dentro desse planejamento, que conheça de cyber, faz cada vez mais sentido. Então a maturidade vem acompanhando. Com isso, eu enxergo que ainda existe um crescimento exponencial para a área de cyber. O que isso traz? O mercado se consolidando. Então, você vê grandes players injetando dinheiro, comprando empresas, olhando para o mercado de fusões e aquisições, etc. Então, esse mercado deve se consolidar, deve ficar cada vez mais competitivo, e eu olho para a lógica, o que a gente precisa estar posicionado dessa forma. Então, eu acredito que a gente tem que olhar para o mercado, as grandes oportunidades que a gente tem de atrair grandes talentos, de trazer um time cada vez mais forte, de capitalizar, de ser cada vez mais competitivo. Eu acho que a gente precisa disso. Mas, principalmente, continuar olhando para os problemas que a gente consegue resolver bem, como a gente agrega isso para os clientes e qual a estrutura que a gente precisa para continuar tornando isso viável. Não adianta a gente imaginar que vai aumentar muito o custo da empresa, chegar em coisas absurdas e não conseguir mais ser viável para os clientes. Então, eu acho que o caminho da Logical é continuar acompanhando esse mercado e talvez olhando para o crescimento de forma orgânica e inorgânica. A gente tem algumas estratégias, a gente olha algumas coisas, mas eu acho que esse é o caminho não só da Logical, mas eu acho que do mercado como um todo, tá? Eu acho que vai existir uma grande consolidação desse mercado. Quando eu tenho algumas conversas, né, no grupos de interesse, de empreendedores, coisas do tipo, eu conto um pouco da história da Icon, assim como a Logical, o crescimento da Icon foi sempre 100% orgânico, né? A gente nunca adquiriu nenhuma empresa e nunca recebemos nenhum investimento de VC, de nada. E geralmente a reação é meio que todo mundo... Como assim? Como assim você conseguiu Existe, fazer algo, né? Empresa que cresce assim? Você não tem investidor, não tem VC, não tem nada, não tem dívida. Não, exatamente, mas pegou dinheiro emprestado, né? Não. Como assim? Fez mágica. As pessoas ficam conformadas. Então, um exatamente. desconforto das pessoas em relação a isso. Passa pela sua cabeça injeção de capital para um crescimento acelerado? Sim, não? Na verdade, eu não descarto nenhuma possibilidade. Inclusive, eu acho que é meu dever não descartar. Pensando sempre na empresa e no bem da empresa, eu preciso escutar. Para mim, o que é mais importante, como eu falei lá atrás, não é o dinheiro. A gente chegou até aqui com capital próprio. A gente continua crescendo, a gente gera caixa, a gente é saudável. Então, essa não é uma preocupação. Mas o que eu preciso é entender quais são os projetos. Então, eu sou procurado para M&A toda semana. Toda semana batem no LinkedIn e falam. Eu nunca me nego a escutar. Muitas vezes, assim, quando vem alguma história torta, eu falo, não é o momento, não vale a pena. Agora, temos um caminho, tem alguma coisa legal. Se eu entender, se algum dia chegar num momento e entender, ou um VC, ou um private equity, ou um estratégico, qualquer coisa, mas que faça sentido para o nosso propósito, para o nosso valor, vai ajudar a gente a crescer mais rápido, vai ajudar a gente a entregar os mesmos valores para os clientes, etc. Não vai ferir nenhum dos meus valores, não vai ferir a cultura da empresa, faz sentido.
Se for a melhor proposta do mundo, financeiramente falando, mas que não faça sentido para isso, pô, não me interessa. Então, eu continuo sendo um sonhador que dou muito mais valor aos meus propósitos e valores do E que com o pé no o dinheiro chão, né? em si. Exato.